Ô, Breno, vamos começar aqui a nossa conversa. A Venezuela tem sido muito falada por todo mundo, na imprensa, na grande imprensa, não tem nada que preste na Venezuela, tá certo? Tudo é ruim, tudo é isso, tudo é aquilo. Nós temos uma visão, de uma certa forma, entrecortada da Venezuela, que teve o período do Chávez, depois o período do Maduro, e ultimamente a coisa está muito complicada. Então, eu acho que antes de falar qualquer coisa de BRICS, etc., seria importante você dar uma visão da situação da Venezuela e em que pé que as coisas estão lá. Não sei se o Pedro quer agregar alguma coisa. Não, tá ótimo, acho que por aí. Olha, a Venezuela tem um recorte temporal. O recorte temporal é uma coincidência, uma confluência de 3 fatores distintos. A gente pode traçar a história da Venezuela sob o chavismo de 1999 a 2014 e de 2014 até hoje. Qual é a confluência de quais fenômenos que muda, que a gente pode estabelecer essa fronteira entre antes de 14 e depois de 14? A confluência desses 3 fenômenos que confluem são, primeiro, a morte de Chávez, a morte prematura de Chávez em 2013. Ele morreu com 58 anos de idade, no auge da sua capacidade intelectual, no auge da sua liderança, e teve que ser substituído de forma relativamente abrupta, não é? Por Nicolás Maduro. A segunda confluência, a brutal crise mundial do capitalismo em 2009, que iria repercutir sobre o preço das commodities fundamentalmente em 2014, que é quando o preço do petróleo desaba. O preço do petróleo em 2012 ele se recupera depois da crise de 2008, ele retorna ao patamar dos $100 por barril, e em 2014 esse preço despenca para menos de $30. E assim permaneceria até a guerra Rússia-Ucrânia em 2022. A Venezuela, 70% das exportações venezuelanas, de 70% a 90%, dependendo do período, depende do petróleo. O desabamento do preço do petróleo teve uma enorme repercussão sobre o país. E um terceiro fator, que a partir de 2014 se agravam brutalmente as sanções contra a Venezuela. A Venezuela passa a viver uma situação semelhante à de Cuba, do Irã e de outros países brutalmente sancionados e bloqueados pelos Estados Unidos. Então, se antes de 2014 a Venezuela era o país latino-americano com maior taxa de crescimento, com maior taxa de eliminação da pobreza e da miséria, com maior taxa de avanço em escolaridade e saúde pública. Se a Venezuela era, antes de 2014, o país que mais reduzia a desigualdade de renda e riqueza, se era este o cenário, e é sobre este cenário que o chavismo consegue seguidas vitórias eleitorais, depois de 14, a Revolução Bolivariana luta para sobreviver. Numa situação de extrema dificuldade, provocada fundamentalmente pelo bloqueio norte-americano e europeu, combinado durante alguns anos pelos preços baixíssimos do petróleo. E é esse período que a gente ainda vive. São 10 anos sob bloqueio intenso dos Estados Unidos. A Venezuela começou a respirar, ironicamente, depois da guerra Rússia-Ucrânia. A guerra Rússia-Ucrânia elevou o preço do petróleo e também obrigou alguns países do Ocidente, especialmente os Estados Unidos, a relaxar um pouco as sanções e estabelecer ou restabelecer negócios com o petróleo venezuelano. A Venezuela, durante esses 10 anos de sanção, teve uma queda abrupta da sua economia despencou. Teve uma queda entre 2014 e 2021, segundo cálculos conservadores,
uma queda de 40% no seu PIB, medido pelo poder de paridade de compra. É uma queda que corresponde a um país em guerra. Vou aqui relembrar que a União Soviética, na guerra contra o nazismo, de 41 a 45, perdeu 1/3 do PIB. A Venezuela perdeu 40% do PIB em 7 anos. Isso teve enormes consequências sociais. O principal fenômeno que essa queda da economia provocou foi a imigração em massa. A Venezuela era um dos poucos países da América Latina que não tinha tradição de emigração, ou seja, de venezuelanos saindo para outros países. A Venezuela era receptora de imigrantes. É a primeira vez na história que você teve uma onda massiva de imigração de venezuelanos buscando ganhar vida em outros países, dadas as dificuldades provocadas pelo bloqueio. Todos os indicadores sociais sofreram queda na Venezuela. E isso criou um ambiente político de extrema tensão, um ambiente político no qual o governo Nicolás Maduro, sem romper com as determinações constitucionais, mantendo o calendário eleitoral, apesar do país viver praticamente numa situação de guerra, ao contrário do que faz Zelensky na Ucrânia. Zelensky na Ucrânia terminou o mandato dele e não tem eleição. Ninguém critica o Zelensky por isso na mídia ocidental, não é? Na Venezuela foi mantido o calendário eleitoral apesar do bloqueio. Houve eleição em 15, eleições parlamentares em 15, houve eleições presidenciais em 18, houve novamente eleições parlamentares em 21, houve nesse interregno, houve eleições municipais 2 vezes, eleições para governadores e novamente eleições presidenciais agora em 2024, apesar de ser mantido o bloqueio. E evidentemente que o bloqueio provoca uma situação extremamente desvantajosa para o governo. Finalmente, o governo é responsável perante os olhos da população por tudo de bom e de ruim que vai acontecer com o país. A Venezuela, a partir de 2022, no entanto, com o aumento do preço do petróleo, a Venezuela começa a se recuperar. A Venezuela teve o maior crescimento mundial de 2022. A Venezuela teve um crescimento calculado na ordem de mais de 30% num único ano, em 22. Voltou a ter um crescimento muito expressivo, ao redor de 7% em 2023, e aponta para um crescimento que pode chegar a 8%, 9% em 2024. A Venezuela vem se recuperando, ela ainda não retomou o patamar de 2014, talvez o faça neste ano ou no próximo. Somente então ela poderá retomar o tamanho do seu produto interno bruto de 2014, antes das sanções serem aplicadas de maneira mais severa, né? A Venezuela vem se recuperando, curiosamente, substituindo importações. As sanções provocaram na Venezuela um efeito parecido ao que provocam na Rússia. Ao invés de estrangular a economia russa, as sanções fizeram com que a Rússia parcialmente se reindustrializasse e aumentasse, ampliasse sua própria produção agrícola, substituindo os produtos que não podia mais importar graças às sanções financeiras. A Rússia teve uma diversificação industrial e uma recuperação da sua agricultura. A Venezuela, a partir de 2022, quando o preço do petróleo sobe, a Venezuela aprofunda um fenômeno que vinha ocorrendo já antes de 22. A Venezuela começou a ter um processo de recuperação da sua agricultura, porque na medida em que o governo não tinha como importar mais alimento algum, esses alimentos passaram a ser produzidos dentro do país, e também a Venezuela começou a ter uma certa diversificação da economia, especialmente especialmente na indústria de bens de consumo
ligeiro, de bens de consumo não duráveis, semiduráveis, mas é alguma coisa em termos de diversificação. E também, claro, veio se recuperando a indústria petroleira. Em 2021, a Venezuela tinha caído literalmente no fundo do poço da produção petroleira, produzindo 300 mil barris dia. No ápice do governo Chávez, produzia 3,2 milhões de barris dia. E hoje veio recuperando essa produção, e hoje a produção petroleira venezuelana está na faixa de 1 milhão de barris dia. Então, a Venezuela vai aos poucos se recuperando, mas ainda vive uma situação de bloqueio intenso, tanto dos Estados Unidos quanto da União Europeia. Com base nessa situação de bloqueio, a oposição tentou ganhar as eleições presidenciais. Hoje fica claro que a estratégia da oposição não era a disputa eleitoral, que era utilizar a disputa eleitoral para mais uma tentativa de golpe de Estado. Isso, infelizmente, o governo brasileiro não conseguiu perceber, apesar de ter sido alertado sobre o que acontecia. Mas a tentativa golpista que ocorreu nas primeiras 72 horas depois das eleições presidenciais de 28 de julho, essas tentativas foram derrotadas. O governo Maduro internamente estabilizou a situação, com muito desgaste internacional, mas internamente, nos últimos meses, desde agosto, praticamente não há mobilizações de massa, a oposição não consegue liderar mobilizações de massa, o país vive uma certa normalidade, com uma recuperação econômica que se acelera e com as pesquisas de opinião mostrando que o prestígio do governo depois da eleição também vem subindo. Né? Mesmo com a Venezuela tendo sido vetada pelo Brasil para integrar os BRICS, a Venezuela tem relações extremamente próximas com Rússia e China. Rússia e China dão à Venezuela parte daquilo que o bloqueio norte-americano lhe retira, e a economia venezuelana vem se recuperando de forma relativamente acelerada. Poderia essa recuperação ocorrer em prol da integração latino-americana. Isso não tem se passado, em parte porque você tem vários governos de direita no continente, mas também porque você tem governos progressistas que, por uma série de razões, entraram no coro de denunciar ou criticar a Venezuela e até buscar marginalizá-la. É o caso especialmente do governo Boric, supostamente um governo progressista. Infelizmente, nos últimos meses, também tem sido esse o papel do Brasil.